Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe hoje e sempre. E é bom estarmos aqui para um encontro com Jesus, para encontrar com Ele. Todo o tempo nós estamos sendo convidados a estar na presença de Jesus. Devemos evitar os hábitos, por exemplo, meu Jesus, né? Apenas da boca para fora, dizer coisas que viram costumes na nossa vida, quando isso não vai trazer para nós realmente um real sentido de consciência da presença de Jesus no meio de nós. É preciso a gente hoje dar um passo mais adiante e tornar as nossas palavras verdadeiras e realmente com consciência daquilo que nós estamos falando e mais, de com quem nós estamos falando. É interessante a gente hoje olhar para um Jesus que escolhe os seus discípulos e envia os seus discípulos. E quando ele envia, ele dá a esses mesmos discípulos as orientações de como eles devem se comportar, o que eles devem dizer, e nós retiramos também desse ensinamento uma lição para nós. Claro, de tudo nós podemos tirar uma lição para nós. Desse evangelho de hoje também poderíamos tirar várias lições, mas não daria tempo a gente refletir sobre tantos detalhes desse envio desses discípulos. Mas uma coisa podemos destacar nesse nosso encontro. Jesus, ele diz assim: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Nós sabemos da fragilidade de uma ovelha. As ovelhas são meio que um pouco tontas, né? Mas as ovelhas confiam no pastor. Esse aqui é um ponto-chave dessa nossa reflexão de hoje. Eu estou achando engraçado porque eu comecei a falar e as galinhas estão vindo aqui para perto. Não sei se elas querem ouvir alguma coisa ou o que é que elas estão intuindo aí pelo instinto que elas têm. Mas enfim, não tem problema. Então, ovelhas entre lobos. Na lógica humana, seria uma espécie assim, não, simplesmente você está entregando essas ovelhas para que elas morram. Simplesmente você está fazendo isso, Senhor. Mas nós sabemos que não é isso. Não é isso. Como eu disse agora há pouco e repito para que a gente compreenda o sentido dessa frase. A ovelha, ela confia no pastor. Então, ela tem essa facilidade de obedecer, de seguir. Aqui onde nós moramos, existem criadores de ovelha e a gente percebe essa facilidade que as ovelhas têm de reconhecer o seu pastor, seguir o seu pastor. A ovelha, ela não dá trabalho, ela obedece, porque ela sabe que o pastor está conduzindo ela para uma situação melhor, para um lugar melhor, para protegê-la. Então, essa imagem das ovelhas no meio dos lobos é para que esse tema que eu coloquei nesse vídeo de hoje, ele está perto de você. Ele está perto de você, essa ideia, ele está com você. Então as ovelhas vão, ainda que para o meio de lobos, mas elas vão saber, não, mas ele vai conosco, ele vai comigo. Então se ele vai comigo, ele vai com certeza me defender. Jesus, ele se faz próximo de nós, ele está perto de nós.
E precisamos tomar essa consciência desse Jesus presente conosco na nossa vida. Estou falando sim de cada um de nós individualmente falando, pessoalmente falando. Jesus está ao nosso lado e Ele quer que a gente desenvolva essa confiança, essa certeza nessa presença dEle conosco. Ele quer que a gente creia nesse mistério. Ora, entre as várias orientações que Jesus dá aos seus discípulos, Ele dá uma orientação também com relação à questão de dinheiro. Ele diz, não leve bolsas. Ou seja, eu vou sair numa missão, mas eu não preciso ter reservas, eu não preciso ter dinheiro no bolso. Eu apenas confio naquele que me manda, naquele que me envia. E eu sei que Ele vai cuidar, que Ele vai resolver, Ele vai providenciar tudo aquilo que for necessário. É interessante que nós, aqui, na Obra do Coração, morando aqui no convento da Santa Cruz, vivemos essa experiência da providência e de como não nos falta o que precisamos. Não temos sobrando nada. Tudo o que temos é o que precisamos. Então, nesse sentido, Jesus nos convida a confiar. Esse mesmo evangelista, Lucas, vai dizer, lá pelo capítulo 22, versículo 35. Jesus vai perguntar, quando eu enviei vocês e disse que não levasse bolsa, ou seja, que não levasse dinheiro, faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam, nada, Senhor, não faltou nada. Ou seja, aqui nós encontramos um ponto muito curioso. Precisamos confiar no poder de Jesus. Precisamos confiar no poder de Jesus. E como esse poder de Jesus vai agir através de nós. Veja que ele disse, onde vocês forem recebidos, cure os doentes. Em meu nome. Então, o poder de Jesus acompanha a nós. Não estou falando aqui nós, frades, não. Nem os padres tão somente. A nós aqui, vocês aí, que estão acompanhando. É preciso tomar posse dessa graça que é dada ao evangelizador. A todo batizado que assume a sua vocação de ser também um propagador da fé. É preciso tomar essa consciência de que é o poder de Deus, o poder de Jesus, que se faz presente no mundo e atuante através de nós. É preciso ter essa consciência e confiar nesse sentido muito profundamente naquilo que Jesus nos propõe. Ele também nos convida, assim, desse modo, a nós recuperarmos aquela dignidade do primeiro homem, antes do pecado, logo no início da criação. Agora são os patos que vieram aqui ver o que está acontecendo, mas tudo bem. Eles são curiosos, né? Querem saber o que está acontecendo. Estou falando de Deus, falando de Jesus, né? O Criador de vocês. Também nosso Criador. Mas veja bem,
inicialmente, antes do pecado, o ser humano não tinha outra preocupação a não ser Deus. A não ser se ocupar com Deus. Não havia outra preocupação no ser humano. Então, assim, claro, existiam a natureza, existiam sim tudo isso, ok, tudo bem, existia. Mas tudo isso não era mais importante do que Deus. Esse é o ponto. Aliás, nada disso era mais importante do que Deus. Deus estava ali, de fato, em primeiro lugar, e a relação da pessoa com Deus era direta, porque não havia barreiras. Hoje, então, quando as pessoas colocam o material, o dinheiro, seja lá o que for, os bens, num lugar que não convém, num lugar que apenas Deus deveria ocupar, então, essas pessoas perdem essa dignidade, que só Deus dá dignidade ao ser humano. É preciso que a gente volte a essa realidade de viver neste mundo, usar tudo o que for necessário, ter, no sentido de, ter tudo o que for realmente necessário, mas não se apegar a nada. Ter tudo para uso. Eu tenho um relógio porque eu preciso usar um relógio. Eu preciso usar um carro, eu preciso usar uma cama, um carro, eu preciso ter tudo para uso. E que esse uso de tudo isso também seja para a maior glória de Deus. Isso também é importante a gente ter em mente. Porque o primeiro homem, ou o homem antes do pecado, não desejava nada a não ser estar com Deus. E para concluir esse tema, que eu quis pegar apenas esse assunto desse evangelho, também ele diz para que a gente não tenha preocupações. Aquilo que parece difícil se torna leve quando nós confiamos nele que está conosco. Quando nós simplesmente nos abandonamos em Jesus, sempre presente no meio de nós, ele está próximo de nós. Então tudo mais se torna leve. Talvez na sua vida, ou a sua vida esteja um pouco pesada. Talvez seja necessário exercitar mais, então, essa confiança em Deus. Quando tudo se torna mais leve, porque depositamos nele as nossas preocupações. E andamos como ovelhas no mundo louco, no mundo sem Deus, mas com a força e o poder do pastor que está conosco. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.